Amém, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero pedir que você fique de pé agora. Nós vamos orar ao Senhor. Amém, irmãos. Abra a palavra do Senhor na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Segunda aos Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler aí dos versos 1 ao verso 10. Som. Amém. Amém, igreja. A palavra do Senhor nos diz: e nós, cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Feche seus olhos. Pai, Tu sabes, Senhor, Tu sabes as nossas limitações, e Tu sabes, Senhor, que se não for a Tua graça, se não for a Tua misericórdia, o Teu Espírito em nossas vidas, não temos condições de nada. Senhor, sustenta-nos. Senhor, que a Tua palavra nos traga, Senhor, renovo, força. Que a Tua palavra nos traga e aumente mais ainda a nossa fé, para podermos evangelizar esse mundo, para termos força em meio às angústias, força em meio às tribulações, para que não retrocedamos e não passemos a viver no nosso mundo fechado, mas, Senhor, que saibamos tirar das lutas as lições e continuarmos firmes evangelizando e ganhando almas para Ti. É assim, ajuda-nos, Senhor, fala aos nossos corações, é assim que nós te oramos, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Diga comigo: a tribulação traz consolação. A tribulação faz aumentar a nossa fé. A tribulação faz com que sigamos no propósito de Deus. Você crê? Glória a Deus. Irmãos, Deus colocou no meu coração essa palavra
e acredito que ela é bem pertinente nos nossos dias. Hoje, um culto de missões, geralmente a gente espera uma palavra que vai falar de uma missão, que vai falar de alguma coisa bem específica, mas a gente esquece que muitas vezes, irmãos, as tribulações, as lutas, as angústias, o vento contrário, as situações que muitas vezes nos levam a querer até desistir, elas obstaculam as nossas missões. Elas muitas vezes fazem a gente parar. E eu pergunto aos irmãos, não precisa você me responder, mas no seu subconsciente você pode me responder. Qual foi a maior missão que nós podemos ter como exemplo? Quem foi o maior missionário nesta terra que nós possamos ter como exemplo? Não desvie sua atenção em nome de Jesus nessa hora. A maior missão e o maior missionário passam obrigatoriamente pela pessoa bendita de Jesus Cristo. A maior missão foi ter Jesus na terra, saindo da sua glória para morrer por nós e nos dar a possibilidade de salvação. Ele, o próprio Deus em carne, foi o maior missionário desta terra. Não há nenhuma outra missão nesta terra, porque todas as missões que nós fazemos, elas têm uma origem, e essa origem foi a missão de Cristo na terra e nos salvar. Você já parou para pensar nisso? Às vezes nós olhamos missões como nós, missionários, mas não como Jesus missionário. E não podemos esquecer que qualquer missão que venhamos a fazer no reino, ela só tem sentido porque Jesus cumpriu a sua missão. Mas eu pergunto aos irmãos, foi fácil para Jesus cumprir a missão? Jesus sofreu com as angústias, com as tribulações, com os obstáculos, com as lutas, com as perseguições. Por vezes tentaram matar Jesus antes do tempo. A própria família de Jesus e seus irmãos desacreditavam dele. Todas as maiores lutas que alguém poderia enfrentar nesta terra, ele enfrentou. Então, missão é algo que requer que você enfrente tribulação, irmão. Mas, irmão, por que você está dizendo isso? É porque, irmão, tem sido divulgado, e tem sido falado, e tem sido massificado um evangelho um pouco diferente, ou quem sabe eu poderia dizer aqui, bem diferente do evangelho que nos converteu, que nos trouxe das trevas para a luz. Porque o evangelho que me converteu e que converteu você, foi um evangelho que nos levou e nos confrontou com o nosso pecado. Um evangelho que vem nos dizer que carecíamos de salvação, que carecíamos nos arrepender, que carecíamos entender que Jesus não veio aqui para ser um personagem histórico, que Jesus não veio aqui para ser apenas um homem bonzinho, que Jesus não veio aqui apenas tão somente para ensinar um bom caminho, que Jesus não é um profeta dito por algumas religiões, que Jesus não é um médium dito pelo Espiritismo, mas que Jesus era o próprio Deus encarnado e que por intermédio dele, reconciliando o mundo consigo mesmo, se humilhou a nossa condição, saiu da sua glória e tomou a nossa forma e foi até a cruz e morreu obediente para que nós pudéssemos ser lavados do pecado pelo sangue de Jesus. Esse é o evangelho que transforma. Foi esse o evangelho que nós recebemos. Mas sexta-feira à noite eu fui
a uma reunião, a um evento fora daqui. E ao voltar, eu estava com o rádio ligado, eu gosto sempre de escutar, para não dar sono. E eu ouvi um programa de uma rádio de uma determinada denominação, que me preocupou muito. E a chamada do programa era a seguinte: você vai ouvir agora o programa da maior prosperidade humana. E aí, meus irmãos, o programa está ligado a bem material. A vitória, 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 vitória financeira, vitória disso, vitória daquilo outro, vitória daquilo outro. E eu fiquei pensando, os testemunhos eram: quando eu fui fazer a campanha no tal lugar, então minha vida mudou. Hoje eu sou empresário, hoje eu tenho carro, hoje eu tenho fazenda. Hoje eu tenho uma rede de lojas. E eu fico me perguntando, que evangelho é esse? Na teologia nós falamos da confissão positivista. E o que é isso? Eu declaro, eu determino, eu ordeno. Tem sido construído um evangelho em que as lutas, a tribulação, as angústias, é tudo coisa do diabo. Tudo do diabo. E se você de repente não recebe uma bênção, é porque a sua fé é pouca. Eu cheguei a ouvir um programa lá em Caruaru, numa rede. Um programa que se dizia evangélico, e eu ouvi um negócio que me assustou. Uma das pessoas colocou uma propaganda no programa. Ele era dono de uma concessionária. Aí o slogan é o seguinte: você só está a pé porque você não tem fé. Desculpa essa agonia aqui, tá, irmã? Porque eu sofro de rinite alérgica. Aí às vezes é horrível. Mas eu tenho fé que o Senhor pode curar, viu? Amém? Mas Ele faz quando Ele quiser. Amém? Porque Ele é soberano. Ele não depende da minha ordem. A ordem é dEle. E eu dependo da ordem dEle. Amém? Não vamos inverter os papéis. Então dizia o seguinte: você só anda a pé porque você não tem fé. E eu pergunto, os irmãos menos abastados, os irmãos mais pobres, que não têm condição de pagar nem um IPVA, quanto mais uma parcela de um carro, quer dizer que esse irmão não tem fé? E é por isso que ele anda a pé? Constrói-se uma ideia, irmão, de que as dificuldades, elas vêm sobre a nossa vida. É este tipo de evangelho quer colocar. Que as dificuldades vêm sobre a nossa vida, porque a culpa é nossa. E olha, cuidado, irmão, cuidado para não julgar. Que às vezes a gente está dentro da igreja, aí vê o timbão passando por luta ali. Isso tem pecado, que não, isso é um pecado grande. O irmão está na prova, está na luta, está no choro, e o camarada do lado, isso aprontou alguma coisa, Deus está dando uma lapada. Cuidado, irmão. Cuidado. Por que, irmão, você está falando isso? Porque esses dias eu tenho me perguntado ao Senhor também, de Senhor, por que tanta dificuldade em tudo que eu vou fazer? E talvez essa minha pergunta seja a sua pergunta de muitos dias, quem sabe de anos, quem sabe desde a sua conversão, você tem perguntado e tem dito: Senhor, por que tudo que eu vou fazer tem dificuldade? Por que para eu ganhar uma bênção tem dificuldade? Por que quando eu ganho alguma coisa é necessário que eu lute? Por que é necessário ter dificuldade em tudo?
E tem muita gente, irmão, que não consegue ficar um mês na igreja, 2 meses na igreja, 1 ano na igreja, porque vem para a igreja para fazer de Jesus um assistente social. Eu vou barganhar com o Senhor, se Ele me der, eu fico, se Ele não me der, eu vou procurar outro lugar que me dê. Quantas pessoas já chegaram, eu não quero nem falar de outras igrejas, eu quero falar dessa. Quantas pessoas chegaram aqui na igreja e por lutas, por dificuldades, por tribulações, foram embora. Pessoas que inclusive tinham ministério. E eu quero abrir, você que tem ministério na igreja como eu, abra os seus olhos. Não ache que tudo é 1000 maravilhas. Quem está em cima, quem está mais em cima é mais alvo. Ou você acha que é muito bonitinho olhar para o pastor Marcos, é muito bonitinho olhar para o pastor Libério, é muito bonitinho olhar para o pastor Rolando, mas vai conviver com eles, vai ver a luta que eles passam. Não é só chegar aqui em cima, irmão, e pegar um microfone. Você acha que eu não passo por luta? Você acha que para vir pregar é fácil? Você acha que eu tenho que passar uma imagem para você? Você acha que o irmão vem louvar aqui no louvor é uma benção? Não tem problema? E tem gente, como a parábola do semeador, planta, mas vem uns espinhos e sufoca. E eu queria, irmão, em nome de Jesus, nesta manhã, chamar você a um compromisso, a entender e a enfrentar essas lutas e essas tribulações, para você poder fazer missões. Porque o que é que acontece, irmão? Quando a gente se fecha no nosso mundo, quando a gente pega a tribulação e coloca a culpa em nós mesmos, é diferente de você ver pecando e sofrer a consequência disso. Mas se você está caminhando no evangelho, está passando por luta, muitas vezes vem a tribulação, a angústia, você se fecha e você se limita a viver dentro da igreja somente para vir para o culto, nem presta um culto, você só vem participar de um culto. E volta para casa e se fecha, e não fala mais de Cristo, e não vive mais a Cristo. E vem para a igreja para de repente cumprir apenas uma formalidade na sua cabeça religiosa. Eu quero nesta manhã, irmãos, em nome de Jesus, quero chamar a atenção da igreja para a importância de entender qual é o objetivo das tribulações e das lutas nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Antes de chegar nesse texto, eu preciso pelo menos mencionar aqui essa sequência que Paulo vem falando na segunda epístola aos Coríntios, até chegar ao capítulo 6. Rapidamente eu quero dizer para os irmãos o seguinte, e aqui eu já vou dizendo algumas coisas para nós construirmos essa ideia. Você está com a Bíblia, permaneça com a Bíblia aberta. Se você não está, abra a sua Bíblia agora, no nome de Jesus. Paulo escreve a segunda epístola aos Coríntios com pelo menos 2 grandes finalidades, ou grandes objetivos. Que a primeira é defender o seu próprio ministério e refutar os falsos ensinos dentro da igreja. Paulo tem como esse objetivo, Deus usa Paulo para isso. E lá em 2 Coríntios, capítulo 1, lá no primeiro capítulo, versículos de 1 a 11, eu só quero apenas fazer uma menção, tá bom? Paulo diz o seguinte, Paulo está escrevendo para a região da Grécia. Você vai ver no versículo 2 que ele vai falar a todos os santos, além da igreja de Corinto, todos os santos que estão na região da Grécia. E eu quero chamar a atenção para você para uma situação aqui. Olhe como Paulo começa a epístola. Preste atenção a partir do capítulo 3. Veja comigo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Escute,
Paulo começa a sua carta dizendo: graças a Deus, o Pai das misericórdias, Ele é bendito, porque Ele nos consola em toda tribulação. Mas só isso? Não, Ele diz, para que nós também possamos consolar outros que estejam passando em tribulação. Entenda como Paulo começa essa carta. Ele agradece, ele chama a igreja a uma gratidão a Deus, porque Ele na tribulação nos consola, mas ao mesmo tempo Ele desafia a igreja. E para dizer, você é consolado por Deus, então você também tem que consolar aquele que está na tribulação. Amém, irmãos? Então Paulo começa a carta assim. E aqui eu quero pelo menos fazer uma menção especial numa situação lá, como esse termo no versículo 3, bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus. Veja que tem neste momento, nesse termo, a gente pode encontrar esse termo em duas passagens que vão chamar a nossa atenção. Abra, por favor, rapidamente em Efésios 1:3. Efésios 1:3. É o mesmo termo, é a mesma coisa. Paulo escreve a mesma coisa, mas agora em um tempo diferente. Veja, versículo 3, em Efésios 1:3, Paulo diz aos irmãos de Éfeso: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Paulo está falando de passado, escute. Bendito seja Deus que nos abençoou. Paulo está falando para os irmãos em Éfeso do que Deus fez, do que Jesus fez em transformar a vida dos irmãos. Escute, passado. Vá para 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro 1, versículo 3. Veja, o mesmo termo vai ser utilizado. 1 Pedro 1, verso 3. Veja que agora o apóstolo Pedro também usa e diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo termo. Agora escute o que Pedro nos diz: que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Enquanto Paulo pega o mesmo termo em Éfeso e fala, bendito seja Deus que nos abençoou, Pedro agora, ele fala de passado, Pedro agora vai falar de futuro, uma viva esperança que ele prepara para nós. Mas agora Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer que bendito seja Deus, no versículo 3, no capítulo 1, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola. Entenda, entenda. Paulo em Éfeso fala de passado. Deus, bendito seja Deus que nos abençoou. Pedro fala de futuro, que prepara para nós, que nos coloca uma viva esperança. Isso é futuro. Paulo nesta carta fala, bendito seja Deus que nos consola. Então, meus irmãos, em especial quero dizer que em meio às tuas tribulações, Ele foi aquele que te abençoou e te consolou no momento que tu precisaste para se converter. Porque tu sabes, como eu sei, a vida que nós estávamos quando nós chegamos no Evangelho, no verdadeiro Evangelho, e Ele nos abençoou. Agora, não só nos abençoou, Ele nos joga lá para frente e nos traz uma viva esperança. Ou seja, olha, lá no futuro, mesmo diante dessas lutas, mesmo diante dos problemas, nós temos um futuro. Mas também não é só o passado, não é só o futuro. Esse mesmo Deus também nos consola agora. Agora, neste instante. Quando nós chegamos aqui também, que você deve ter chegado aqui, muitos devem ter chegado aqui, precisando de uma palavra de consolo de Deus, é agora. Ele está dizendo, eu também te consolo agora, no tempo presente. Então entenda, que a tua tribulação, ela, sabe, Deus consola no passado, Deus aponta para o futuro, mas também Deus consola no presente, Ele não te abandona. E sabe uma coisa que eu acho interessante, irmãos?
que eu acho bem interessante, né? É a visão que nós temos da tribulação. Porque, pelo menos, diante... Tem um teólogo chamado Warren Wiersbe, que eu peguei uma frase dele, achei muito interessante. Diante da tribulação, o homem costuma ter três pensamentos sobre ela. E é isso que a igreja precisa atentar. Primeiro, se você pensar que as lutas e as tribulações são por obra do acaso, você desiste do evangelho. Você desiste. Porque você vai colocar na sua cabeça que por mais que você faça, o acaso te trará uma tribulação. Você nunca vai saber. Então você vai ver que o teu trabalho de repente é em vão. Uma segunda hipótese é achar que você tem o controle sobre as coisas. E de repente você vive achando que você consegue, de alguma forma, ter o controle nas tribulações. Eu vou passar por isso, eu não vou passar por aquilo, eu vou passar por isso, eu não vou passar por aquilo, que é essa confissão positivista, que é essa teologia da prosperidade. Depende de mim, depende de mim, depende de mim. Você não dura 6 meses no evangelho. Porque quando você perceber que as lutas são maiores do que o teu controle, você desiste. Mas tem um terceiro pensamento que é fundamental. O pensamento de que Deus está no controle. E esse pensamento é que deve nos sustentar. Vem a tribulação, Deus está no controle. Lá vem a tribulação de novo, Deus está no controle. Ora, pensei que estava ruim, ficou pior. Deus está no controle. É esse pensamento que a gente não pode deixar de ter. Aleluia. E às vezes a igreja entra nos outros 2 pensamentos e esquece desse pensamento, dessa convicção de que Deus está no controle. No capítulo 1 ainda, irmão, Paulo vai, preste atenção aqui. Paulo não está falando sem conhecimento de causa não, viu? Paulo não está falando sem conhecimento de causa não. Olha o que, dá uma olhadinha por favor, no versículo 8, do capítulo 1, olha. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida nos desesperamos. Mas já em nós mesmos, escute, tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, Paulo não está falando por acaso não. Alguns teólogos não chegam à conclusão de que de fato teria sido essa tentação, essa luta, essa tribulação, mas outros chegam à conclusão que está ligada àquela passagem de Paulo lá em Éfeso, em que ele combate a questão da adoração à deusa Diana. Ele começa a dar prejuízo para o pessoal que ganhava dinheiro com a deusa Diana, com o culto. Os gregos tinham muito isso. E Paulo começa a refutar aquilo ali, e a turma começa a se juntar para matar Paulo. Escute, não é alguém que está falando sem conhecimento de causa não, porque a morte passou na cara de Paulo assim, muitas vezes durante o ministério dele. E o que é que Paulo diz lá em Timóteo? Combati o bom combate, mas não venci, fui vencido pela tribulação. Amém, irmãos? Amém não, irmão. Amém não, irmão. Misericórdia com M maiúsculo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, desde já está reservada a mim a coroa da justiça, que naquele dia o justo juiz me dará, mas não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Você acha que Paulo não passou por luta, tribulação? Como é que esse homem chega a dizer isso agora? Ele não parou a sua missão.
em meio às tribulações. Porque, irmãos, como ele diz aqui, nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus. Vocês estão entendendo? Paulo está dizendo que a tribulação veio, mas era para ele não confiar nele. Olha, era para ele confiar em Deus, que é o Deus que ressuscita dos mortos. Ainda que a morte viesse sobre Paulo, ele ressuscitaria e estaria com o Senhor eternamente. Irmãos, não somente isso, mas eu queria rapidamente agora fazer 3 considerações. E eu queria chamar a igreja, a primeira consideração, e nós vamos para o texto lá de 2 Coríntios 6, mas antes eu queria fazer essa consideração. A primeira consideração é, como entendemos as tribulações? Como é que a gente entende a tribulação? É coisa do acaso? A gente pode conseguir? Ou é um meio também, aliás, ou é um meio que Deus usa para fazer a sua igreja crescer? Como é que nós entendemos a tribulação? Porque se eu não entender que a tribulação vem sobre a igreja, para que ela tenha mais fé, dependa mais de Deus e siga em frente, eu não vou seguir em frente. Porque eu não vou depender de Deus. Eu vou entrar em depressão, eu vou entrar em desespero, eu vou entrar naquele negócio de dizer, Deus não está me abençoando, Deus não está vencendo para mim, então esse Deus não é tão poderoso quanto eu achava que era esse Deus, e de repente eu começo a esfriar, e de repente eu começo a parar, e eu não evangelizo mais, eu não dou mais aquele testemunho que eu dava, eu não falo mais do Senhor nos lugares onde eu passo, eu não conheço mais a palavra como eu conhecia, eu relativizo a palavra. Pastor Marcos tem falado muito nisso aqui. E a igreja que tem ouvidos, ó, ouça o que o Espírito diz à igreja. Está tudo sendo relativizado. O que é isso? Essa verdade é relativizada. Ah, para mim é, para você não é. Aí você deixa de defender o Evangelho. Por quê? Porque você não vê se cumprindo na sua vida. Por quê? Porque a sua visão das lutas e da tribulação é uma visão equivocada. Vocês estão lembrados que Jesus pegou o barco e disse para os seus discípulos, vai para o outro lado do mar. E ele não foi, vocês lembram disso? E depois ele aparece, os discípulos começam logo, é um fantasma, andando pelo mar, é um fantasma, é um fantasma. Depois ele, calma, sou eu. E aquele outro, a outra passagem, que Jesus vai no barco, e ele encosta no cantinho e começa a cochilar, dá aquele sono, Jesus está dormindo, e aí vem uma tribulação. Se você nunca parou para pensar nisso, pense. Aqueles homens eram acostumados com o mar, eles estavam atemorizados, é porque a tempestade era grande, o mar estava revolto, o negócio era feio, irmão, e eles entraram em desespero. Aí vai acordar o mestre e diz, ô mestre, não te incomoda não, não te importa não, que nós vamos morrer aqui. Jesus, homem de pequena fé, eu estou no barco, e ele fez a tempestade se acalmar, e o mar se acalmar. Aí eles disseram, quem é este homem, que até o mar e o vento lhe obedece? Escute em nome de Jesus, está passando por luta, está passando por tribulação, ei, abra os olhos, chame a sua mente, peça a Deus que traga à memória o que te dá esperança, e lembre-se, no teu barco, Jesus está, e se Ele está, vai acalmar, a tempestade vai passar, o mar vai se acalmar, e os outros vão olhar para você e vão dizer, mas rapaz, eu pensei que agora era a queda dele, eu pensei que agora era a queda dela, eu pensei que agora era a destruição dele, mas rapaz, não é que tudo se voltou ao contrário, e agora essa pessoa está na bênção? E vão dizer, quem é este Jesus que eles falam tanto? Eu quero conhecer também.
E você não vai deixar de fazer missões, irmão. Amém? E a segunda consideração, irmão. Se a primeira é como nós entendemos e enxergamos a tribulação, a segunda é que as tribulações, elas são passageiras. E elas não podem tirar o que o Senhor nos deu. Escute, a tribulação é passageira. E ela não pode tirar de você nem de mim o que o Senhor nos deu: vida, salvação, fé, eternidade. Você nunca parou para pensar porque aqueles primeiros apóstolos foram martirizados? Morriam na pedrada, na facada, morria na foice, morria na guilhotina, morria na cruz, morria queimado. Você nunca parou para pensar que essa palavra não chegou aqui hoje porque outros irmãos nossos pagaram com a vida para que ela pudesse chegar? Você nunca parou para pensar, irmão? E talvez você não tenha pensado que Deus pode requerer a mim e a sua vida, viu? Para que no futuro outras gerações também alcancem essa palavra. Você já parou para pensar nisso? Sabe por quê, irmão? Porque no coração desses irmãos tinham a certeza absoluta que as tribulações eram passageiras. E nada tiraria o que Deus deu para eles. O que é que Paulo diz em Romanos 8? Olha, não é fome, não é nudez, não é espada, não é principado, não é potestade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo e que nos alcançou. Então, igreja, mesmo com as tribulações nesse nosso corpo mortal, e eu quero rapidamente que você avance para 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios 5, e do verso 1 ao verso 10, eu vou apenas mencionar. Paulo, acho que você já leu sobre isso, Paulo era um artífice de tendas. Paulo fazia tendas. E Paulo utiliza essa figura de linguagem, utiliza esse exemplo para falar da situação do nosso corpo que passa por lutas. E ele diz, olha no versículo 1, porque sabemos que a nossa casa terrestre, que é o nosso corpo, deste tabernáculo, desta tenda, se desfizer, o que ele está dizendo, sabemos que quando nós morremos, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Paulo está falando, irmãos, porque ele está utilizando a figura de um tabernáculo, de uma tenda, que é frágil, que é temporária, ou seja, o nosso corpo terrestre, o nosso corpo humano. Ele está dizendo, olha, quando ele se desfizer, vai ter um edifício, coisa sólida, feita numa base sólida, resistente, eterna, nos céus. Escute o que Paulo está dizendo para a igreja, irmão. O que Deus usa Paulo para dizer para a igreja: meus irmãos, é difícil estar nesse corpo, a gente passa por enfermidade, a gente sofre depressão, sofre, a gente chora, a gente sofre a injustiça daqueles mais próximos, sofre, às vezes a gente está numa tristeza enorme, acontece sim, mas lembre-se, tem um corpo glorificado te esperando nos céus. Escute, tira os teus olhos somente desta terra, enxerga o reino, e isso vai determinar as tuas relações, a tua condição de missionário, de evangelista, de ministro da reconciliação. 2 Coríntios 5,18 diz que nós somos chamados ao ministério da reconciliação, que nós somos alcançados, mas que nós devemos ser instrumentos para trazer o pecador para Cristo. Então, irmãos,
Como nos diz a palavra em 1 Coríntios capítulo 15 também, vai falar que nós teremos novos corpos. Abre em Filipenses capítulo 3, rapidamente. Filipenses 3, versículo 21. Já estamos caminhando para o final. 3, 21. Veja o que nos diz a palavra. 3, 20 e 21. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz na carta aos Filipenses. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que o quê? Que o quê? Transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Irmão, em nome de Jesus, pare, pense, chame a reflexão à sua mente. Você passa por tribulação porque este corpo também é mortal. Calma, não se desespere. Você não é anjo, você é homem. Homem no gênero, masculino ou feminino, você é homem. Então não entre naquela loucura de achar que uma doença vem sobre a tua vida porque você pecou, porque você é fraco na fé, porque uma doença de um parente é porque você não ora, é porque você é fraco. Ei, tenha calma, a tribulação vem para fazer você depender de Deus. Eu não sei se os irmãos conhecem, tem uma música linda que eu acho, de um grupo chamado Voices, que diz assim: lutas servem para ensinar a dependermos de Deus todo dia. Escute, lutas servem para ensinar a dependermos de Deus todo dia. Você pode dizer amém? Mas por que, irmão? Por que, irmão, Paulo está chamando a igreja a essa consciência? Olha o versículo 12 do capítulo 5, por quê? Olha o que Paulo está dizendo. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Paulo está chamando a igreja e está dizendo o seguinte: olha, presta atenção em nós. Presta atenção em nós. Nós é que pregamos o verdadeiro evangelho. Nós é que padecemos por amor a Cristo. Nós é que sofremos as tribulações por amor a Ele. Fomos nós que sofremos, que apanhamos, para que vocês pudessem receber a graça do Senhor. Para que vocês tenham como responder àqueles que vêm como lobo em pele de ovelha. E qualquer semelhança, irmão, nos dias de hoje, não é mera coincidência. Cuidado com o que você escuta. Cuidado com essas teologias. Cuidado com esses evangelhos que só chamam o povo a barganhar com Deus. Eu não vejo pregação de pecado. Eu não vejo pregação de arrependimento. Eu não vejo pregação de santidade. E aqui eu quero abrir um parênteses, viu, meu irmão? Porque eu já tive a oportunidade de pregar outras igrejas, e já tive a oportunidade de ver outras igrejas também. Acho que você já deve ter tido. E eu louvo a Deus por esse púlpito aqui. Louvo a Deus por esse púlpito, porque tem sido pregado o verdadeiro evangelho. Não é porque eu estou aqui perto dos pastores, não preciso disso. No evangelho de Deus não pode haver demagogia. Eu sou pó. Como eles também são passageiros. Mas o que eles estão plantando nessa igreja é um evangelho que ficará, que vai fazer a igreja crescer. Tem dificuldade? Tem. Tem algumas falhas? Tem. Onde é que não tem? Onde é que não tem? Onde é que não tem, irmão? Como o pastor Marcos sempre diz, acho a igreja perfeita que eu quero ir lá conhecer. Mas quando eu chegar lá, ela não já vai estar mais perfeita, porque você entrou dentro dela. Mas o que tem se construído aqui é uma base sólida. Nós temos pregado pecado, confissão, arrependimento, santidade, evangelização, missão. Sofrer por amor de Cristo,
Seria muito fácil, irmão. Olha, se você nunca se apercebeu disso, se aperceba disso nesta manhã. Concentre o teu pensamento no que eu vou falar agora. Você acha que está fácil? O pastor vem aqui e vem falar dessa situação do templo. É ali, meu irmão, olha lá, olha, o diabo lançando suas estratégias para tirar daqui. Qual é a igreja que tem por aqui por perto? Qual é? Me diga qual? Só tem essa aqui, irmão. Aqui por perto, que eu saiba, essa aqui. Aí sabe como é que a gente resolveria isso aí? Era muito fácil. Vamos fazer uma reunião aqui dos pastores e seminaristas. Vamos pregar agora só vitória. Vamos pregar agora só bênção. Irmão, só bênção. Você ia ver que ia ter que ter um culto de manhã, de tarde, na outra tarde, de noite, de madrugada, cada um aqui pregando. Você ia ver essa igreja aqui assim, ó, cheia, lotada, gente querendo de Deus, barganhando com Deus. No instante ia aparecer dinheiro, no instante a gente comprava esse negócio. Era rapidinho. Era só a gente pregar. Irmão, venha para cá, está liberto, está não sei o quê, está não sei o que mais lá, olha só, Deus vai te dar isso, manda para cá toda a tua renda, manda para cá, porque Deus vai dar muito mais, e muito mais, e aí começa a vir gente, eita, vamos para lá, aí você está esquecendo de uma passagem, quando Jesus multiplicou os pães, aí aquela multidão correu, vamos ver os sinais de Jesus, aí Jesus está dizendo, vocês estão procurando pelo pão que perece, vocês querem barganhar comigo. Isso acontece, irmão. A pregação às vezes é chata. E irmão. Cuidado. É essa pregação que está sustentando a tua vida espiritual. Como é que você quer fazer missões? Se na primeira luta que você tiver, você para de fazer. Por que é que tem igreja, irmão? Por quê? Abarrotada de gente. Agora vai olhar se são pastoreadas. Vai olhar se o pastor vai para lá, para o gabinete e fica até de madrugada, ou vai para a tua casa, ou vai chorar contigo, ou vai se alegrar contigo. Vai olhar, lá não tem pastoreio de ovelha não, irmão. Pastoreio de ovelha é aqui, onde você sofre e o pastor sofre com você. É muito bom a gente pregar só prosperidade, mas vamos pregar a verdadeira prosperidade, que começou com a tua salvação. Amém, irmão? Glória a Deus. Amém, irmão? Deixe de amar seu irmão não, viu? Porque essa palavra começa para mim. Falar daqui é muito fácil, viver é que é difícil. Irmãos, por que a gente está falando disso? E nisso se reflete em missões. Por gentileza, veja o que nos diz aí, no versículo 20 do capítulo 5. Olha o que é que nos diz, escute, capítulo 5, verso 20. Olha para a palavra e veja. De sorte, irmãos, que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Olha Paulo chamando a igreja. Presta atenção, irmão. Presta atenção para o verdadeiro ensino. Presta atenção para quem está ensinando errado. Presta atenção que as tribulações não são para te derrotar. Porque você é um embaixador de... Olha, embaixadores da parte de Cristo. Irmão, você sabe o que é embaixador? Você sabe o que é embaixador? Embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Ele vai para lá para tratar dos assuntos atinentes à nação brasileira, para estar a par de tudo o que acontece que envolve brasileiros. É aquele que representa o Brasil lá fora. Paulo está utilizando essa mesma terminologia para quê? Esse mesmo cargo, para chamar a atenção da igreja, que nós somos os embaixadores do reino. As pessoas vão olhar para Cristo através de mim e de você. Que todos os assuntos atinentes ao reino, cabe a nós representá-lo.
Portanto, irmãos, se queremos fazer missões, lembremos que as lutas vêm, lembremos que as dificuldades vêm, mas permaneça firme, porque as pessoas vão ter que olhar para você para poder reconhecer o reino de Deus. É na tua atitude, é no teu jeito de falar, é no teu jeito de se portar, é na forma como você domina a palavra, é a maneira como você se porta diante das dificuldades. Aí vão olhar para você e vão dizer: eita, essa pessoa é de Deus. Amém, irmão? Amém, igreja? Tem uma música que diz assim: na tua presença sinto diferença, todo mundo olha para mim e sabe que eu sou do Senhor. Já pensou nisso? Todo mundo olha para mim e sabe que eu sou do Senhor. Como é que está a tua vida? Eu sei como está a minha, eu sei como está a sua. Eu posso dizer, você pode dizer que nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Ele tem usado você para ser embaixador dele nesta terra. As lutas têm te atrapalhado, têm feito você parar. Ou você está usando essas lutas para crescer, para que todos olhem para você. Por último, irmão, o capítulo que nós estamos trabalhando, que nós temos como base, capítulo 6. A terceira e última consideração é a seguinte, irmão: as tribulações, elas servem para o nosso crescimento, para aumentar a nossa fé, a esperança e a certeza da verdadeira vitória. Amém? Porque versículos 1 e 2: cooperando também com ele, vos exortamos ao que não recebeis a graça de Deus em vão. Paulo nos chama a uma responsabilidade, a valorizar a graça. Pela tribulação, irmão, é que nós valorizamos a graça. Você lembra quando é que você se converteu? Como é que você estava? Estava fácil a tua vida? Mas sobre a tua tribulação veio a graça, o favor de Deus. Paulo nos chama para que essa graça não seja em vão, não seja vã. As tribulações vêm para você valorizar a graça. Segundo, versículo 4: antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições e nas necessidades e angústias. No versículo 3 ele diz, na verdade: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. As tribulações vêm para que o teu ministério tenha autoridade. Você, como crente, tem autoridade, para que você olhe e você veja a tribulação para você crescer, e aí todos vão olhar para você e vai dizer: ela soube enfrentar essa luta, e você vai ter autoridade, porque muitos vão chegar para você e vai dizer: a minha vida vai acabar, e você vai dizer: não vai não, porque a minha ia acabar, não dava nada certo, mas eu permaneci firme, eu estou firme, eu chorei, eu sofri, eu pensei em tudo, mas Ele não me abandonou, Ele também pode não te abandonar, basta você se entregar a Ele, e você faz sua missão. Beto conhece, recentemente nós perdemos um tenente-coronel na nossa profissão, que deu um tiro na cabeça, não aguentou. E o meu choro ali, porque o irmão dele era major, nós corremos para lá, Beto, fomos lá para o IML, ficamos outro dia lá, o Maciel, você conhece, e choramos, e ele chorava, e eu chorava também, e o choro dele era por ter perdido o irmão, e o meu choro era outro, por ele ter chegado àquilo ali. Eu disse: Senhor, me perdoa, eu sei que não depende de mim, eu sei que eu não estava lá, eu sei que sou muito pequeno, mas me deixa ter uma palavra para que essas coisas não aconteçam mais. A gente tem que enfrentar essa luta, irmão, para ter autoridade. As tribulações vêm, não é para nos derrotar. Deus permite que elas venham para nos fazer crescer, para que você tenha autoridade de falar: eu passei por isso, mas eu venci em Cristo Jesus.
Por último, irmãos, por último mesmo. Mas a palavra está valendo a pena ou não, irmão? Escute. Meu medo era se você dissesse, irmão, apressa esse negócio aí. Eita, levantasse um, levantasse outro. Eu digo, Jesus, eu quero ler com você. A última coisa que nós devemos ter, que a fé, a tribulação nos traz crescimento. Para valorizar a graça, para termos autoridade. E por último, para nos tornarmos exemplo. Exemplo. Escute. Versículo 4. Eu quero que você acompanhe essa leitura, porque para mim ela é fantástica. Antes, como ministro de Deus,